Começa agora, via satélite para todo o Brasil e na internet pro mundo todo, Teus Live. Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tudo numa boa? Estamos de volta com a terceira temporada do nosso Teus Live. Quanto tempo a gente passou longe desse canal de podcast, hein, gente? O pessoal tá assim, Deus, quando vai voltar o Teus Live? Voltamos, estamos de volta! Aê, é motivo de comemorar, né não, gente? Muito prazer pra você que não me conhece, tá chegando no canal agora, já aproveita e se inscreva, tá ok? Já se inscreva, siga o nosso canal, você vai ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mundo. É um canal assim, ele é eclético, a gente fala de tudo aqui. Muito prazer pra você que não me conhece, eu sou o Teus Pedra, eu sou o dono desse canal aqui junto com vocês, tá bom? A gente tá junto e misturado por aqui, né não? E vamos começar a nossa terceira temporada falando do voo AirAsia 8501. Para você que conhece, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso hoje. Para você que não conhece, eu vou dar aqui uma abertura geral dos dados desse acidente, né? Acidente foi muito repercutido na época, em 2014, mas muitas pessoas às vezes não acabam pegando, às vezes não acompanharam a notícia. Então vamos fazer aqui aquele apanhado geral do que a gente vai conversar aqui hoje no nosso podcast Teus Live, certinho? Aproveite, já vai lá no Instagram para seguir a gente, tá ok? @TeusLive, fique à vontade, segue, a gente conversa, a gente interage, você dá sugestão de programas, participa, certinho? Mas bora lá saber sobre esse voo AirAsia 8501. Então vamos lá, o voo AirAsia. Ele caiu na data de 28 de dezembro de 2014, né? A causa da queda foi falha mecânica, perda de controle. O local foi no Estreito de Karimata, que fica entre a costa oriental da ilha de Belitung e a costa ocidental de Bornéu. A origem do avião foi o aeroporto internacional Ruanda, com destino ao aeroporto de Singapura. Haviam 162 pessoas a bordo, entre elas 155 passageiros e 7 tripulantes. Todos perderam suas vidas na queda dessa aeronave. A aeronave era o modelo Airbus A320-216. Era operada pela AirAsia com prefixo PK-AXC. O primeiro voo da aeronave foi em 25 de setembro de 2008. Vamos saber um pouquinho mais sobre esse voo? Então bora lá, o AirAsia 8501 QZ8501 AWQ8501 foi um voo da companhia aérea malaia AirAsia que caiu no mar de Java em rota de Surabaya, na Indonésia, para Singapura em 28 de dezembro de 2014, com 155 passageiros e 7 membros da tripulação a bordo, sem deixar sobreviventes. Seus destroços foram localizados 2 dias depois no fundo do Estreito de Karimata, a mais de 100 quilômetros de onde havia enviado o último sinal de comunicação. Foi o primeiro acidente fatal ocorrido na companhia AirAsia em mais de 20 anos de operação, gente. Então a companhia AirAsia nunca havia sofrido um incidente. Havia mais de 20 anos que ela estava em operação e esse foi o primeiro acidente fatal com tantas pessoas perdendo a vida. Vamos saber um pouquinho mais sobre o acidente, né? O que se sucedeu. O avião decolou do aeroporto internacional Ruanda, em Surabaya, às 5h35 da manhã na hora local. E era previsto o pouso no aeroporto de Singapura às 8h30. A aeronave perdeu contato com o controle de tráfego aéreo às 7h24 na hora local, enquanto sobrevoava o mar de Java entre Kalimantan e Java, em velocidade e altitude normais de cruzeiro. Durante o voo, o comandante solicitou ao controle de tráfego aéreo para virar à esquerda devido ao mau tempo, no que foi atendido, mas teve negada a permissão para o avião subir de 32 mil pés, que é 9.754 metros de altura, para 38 mil pés, né, que seria aí 11.580 metros. Isso ele teve o seu pedido negado porque havia outra aeronave voando a essa altitude. Pouco depois, 1 hora após a decolagem, ele desapareceu dos radares. Aí começaram as buscas, né, gente? Já foi aquela movimentação toda, cerca de 30 navios, 21 aviões de Indonésia, Austrália, Malásia, Singapura, Coreia do Sul, Estados Unidos, estiveram aí envolvidos nas buscas, né? Destroços do avião e corpos foram encontrados no mar pelas equipes de busca em 30 de dezembro, no Estreito de Karimata, a cerca de 110 milhas náuticas, 203,7 quilômetros a sudoeste da cidade de Panglanbu.
Dos 7 corpos encontrados até 30 de dezembro, 4 eram de homens e 3 de mulheres, uma delas com uniforme de comissária de bordo. O sonar de um navio da equipe de buscas e resgate localizou a fuselagem do avião no fundo do estreito, de teto para baixo e quebrada em várias partes, a uma profundidade entre 30 e 50 metros. Os destroços do Airbus A320 foram localizados a mais de 100 quilômetros do último sinal enviado pela tripulação e a cerca de 3,5 quilômetros dos primeiros destroços e corpos encontrados no mar. Em 2 de janeiro, as equipes de resgate já haviam retirado 30 corpos do mar. Equipes internacionais de buscas com equipamentos acústicos chegaram ao local da tragédia, mas as péssimas condições climáticas impediram a continuação dos trabalhos, apesar de navios com sonares continuarem a varrer o fundo do mar. Vamos falar um pouquinho mais sobre a aeronave? Às vezes a gente pode ficar assim, já falamos muito, modelo, quantas horas de voo, mas é bom a gente sempre estar reforçando para a gente também ter uma pré-disposição, um pré-julgamento do que pode ter acontecido, né, gente? A aeronave, como eu disse, era um Airbus A320, número de série 3648, registro PK-AXC, era equipada com 2 motores, um CFMI e o outro CFM56-5B6/3. Fez seu primeiro voo em 25 de setembro de 2008 e foi entregue à AirAsia em 15 de outubro do mesmo ano. A sua última manutenção programada foi realizada em 16 de novembro de 2014 e tinha 23.000 horas de voo com 13.600 voos realizados. A sua configuração interna permitia transportar até 180 passageiros. Falando em passageiros, vamos falar um pouquinho sobre eles também? Passageiros e tripulantes. De nacionalidade indonésia, haviam 155. Coreia do Sul, 3. Malásia, 1. De Singapura, 1. Da França, 1. E do Reino Unido também, 1. O total de pessoas a bordo era de 162. 155 passageiros e 7 tripulantes. Havia no total 144 adultos, 17 crianças e um bebê. A tripulação consistia de 4 comissários de bordo, piloto, copiloto e o engenheiro de voo. Vamos falar sobre os pilotos? Os pilotos eram o comandante Irianto, indonésio, 53 anos, e ex-piloto da Força Aérea, com 20.537 horas de voo, 6.053 das quais como piloto da AirAsia, e o copiloto Rémy Emmanuel Placel, que era francês e tinha 2.247 horas de voo na AirAsia. Nascido na ilha de Martinica, ele havia estudado e trabalhado em Paris e vivia na Indonésia. O único britânico a bordo, Shimon Choi, voltava para casa em Singapura com sua filha de 2 anos, Zoe. Os 3 sul-coreanos eram uma família de missionários cristãos que ia a Singapura renovar seus vistos para mais um ano de estada e missão na Indonésia. Aí começaram a vir os relatórios, Um relatório preliminar foi divulgado pelo Comitê Nacional para a Segurança no Transporte da Indonésia em 29 de janeiro de 2015, um mês após a queda. Nas investigações, analisando os dados dos registros de voo, as autoridades concluíram que a queda demorou 3 minutos e que o copiloto comandava a aeronave. Um relatório final foi feito. Então, os repetidos erros no computador do avião, causados por uma falha mecânica, levaram o piloto a perder controle do aparelho. O relatório final, apresentado em 1º de dezembro de 2015, estabelece que o computador de bordo falhou 4 vezes antes de a aeronave entrar num estado de bloqueio prolongado, para lá da capacidade de recuperação da tripulação, ou seja, era impossível. E a tripulação, se ela já estava ciente sobre isso, que eles não iriam conseguir reverter a situação da aeronave, eles com certeza sabiam do seu fim. O avião voava a uma altura estável e dentro dos limites de peso e equilíbrio, quando o piloto solicitou autorização à torre de controlo para subir de 32.000 para 38.000 pés, de modo a evitar uma tempestade com que se tinha cruzado. Então a torre de controlo deu a autorização, mas o avião virou à esquerda, subiu até os 37.400 pés em 30 segundos e imediatamente desceu para os 32.000 novamente em 30 segundos, antes de começar a cair em direção ao mar. Gente, é uma coisa meio trágica, uma coisa meio perturbadora você pensar naquilo que eles viveram, você imaginar a situação. O avião totalmente deu perda total, não tinha como eles reverterem a situação.
É uma situação bem triste. Eu vou deixar na descrição do podcast o link para vocês conferirem as matérias completas, entendeu? Eu peguei basicamente a maioria das informações no Wikipedia. Então pode ser que às vezes tenha algumas coisas que não estão tão certas. Então vocês podem corrigir, fiquem à vontade. Mais pra frente a gente fala um pouquinho mais, a gente discute sobre isso nos stories, lá no Instagram. Nos comentários mesmo a gente pode conversar sobre isso. Mas foi um acidente que mudou radicalmente todas as informações da aviação mundial, no sentido de fiscalizar mais os aviões. Porque eu não sei se vocês sabem, mas não é em todos os lugares do mundo em que existe radar. É verdade, não só em todos os lugares. Existem lugares em que sequer o radar consegue distinguir se a aeronave está passando por lá. Por exemplo, se o avião sair de rota, acontecer algum problema técnico, o avião sai da rota dele, ele vai para um lugar onde ele não tem radar, se ele cair, vai se demorar dias para descobrir através da última localização que aquele avião deu. Então por isso demoram-se dias, entendeu? Às vezes meses e anos. Muitos casos na aviação, muitos não, são poucos, mas podemos considerar muitos que sofreram por isso, entendeu? Que não foram encontrados, localizados até hoje por causa dessa questão. Se a gente for parar para pensar, se o radar localizou aonde aquele avião caiu, não seria mais fácil procurar? Não seria mais fácil para prestar ajuda? Mas vocês já pararam para pensar que na maioria das vezes, quando o avião cai, no noticiário passa, o último lugar aonde o avião enviou sinal é o último lugar onde o radar conseguiu localizá-lo, entendeu? Aonde o radar pegava. Não quer dizer que deu um problema na aeronave e que o radar dela sumiu. Não, na maioria das vezes o avião continuou indo para algum lugar, em alguma outra rota em que não pegava o radar, e não foi mais encontrado, caiu bem distante da última localização dele, então por isso que ele demora a ser encontrado. Mas é isso, foi muito bom passar esses minutinhos aqui com vocês. Já peço para seguir a gente, siga, se inscreva no canal, fique à vontade, ative as notificações. Toda segunda-feira um episódio novo para você curtir aqui no nosso Teus Live. Eu, Teus Pedra, fico por aqui, agradeço pela sua companhia. Beijo no coração e até outra oportunidade. Tchau, gente! Música, informação a todo tempo. Teus Live.